Imagine duas máquinas do tamanho de um carro, lançadas em 1977, com tecnologia inferior à de um celular atual. E mesmo assim, elas já viajaram bilhões de quilômetros, visitaram planetas gigantes, revelaram segredos nunca vistos e hoje estão no espaço interestelar, mais longe da Terra do que qualquer objeto já criado pela humanidade. Mas aqui vem a parte mais absurda. Essas sondas foram projetadas para durar apenas alguns anos. Só que quase 50 anos depois, elas ainda estão funcionando. E carregam algo que talvez seja a mensagem mais importante que a humanidade já enviou ao universo. Hoje, você vai conhecer a história inacreditável das sondas Voyager, as máquinas que podem sobreviver à própria civilização humana. Mas antes de começar, se você gosta de mistérios do espaço e histórias reais que parecem ficção científica, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acha que algum alienígena um dia vai encontrar as Voyager? Agora, prepara a mente, porque essa história começa há quase meio século. A missão que mudou a exploração espacial. Na década de 1970, a NASA percebeu algo extremamente raro: uma configuração orbital única dos planetas gigantes. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estariam alinhados de forma que uma única nave poderia visitar vários planetas usando a gravidade deles como impulso. Esse fenômeno acontece uma vez a cada 176 anos. Ou seja, se perdessem aquela janela, a humanidade talvez só tentasse novamente no século XXI tardio. Então, nasceu o programa Voyager. A ideia era simples no papel: enviar duas sondas robóticas para explorar os planetas externos do Sistema Solar. Mas o que aconteceu depois superou todas as expectativas possíveis. O que são as sondas Voyager? As Voyager 1 e Voyager 2 são sondas espaciais robóticas enviadas pela NASA em 1977. Elas foram projetadas para estudar Júpiter, Saturno e seus sistemas de luas e anéis. Cada uma carrega câmeras científicas, sensores de partículas, detectores magnéticos e instrumentos para estudar plasma e radiação. Tudo isso montado numa estrutura de cerca de 825 quilos. E com uma característica curiosa: elas usam uma enorme antena parabólica de 3,7 metros para enviar dados de volta para a Terra. Mas tem um detalhe impressionante: o sinal que elas enviam hoje chega à Terra tão fraco quanto a energia de uma lâmpada de geladeira vista a bilhões de quilômetros, e mesmo assim conseguimos captá-lo. Quanto tempo elas deveriam durar e quanto duraram? Originalmente, a missão Voyager tinha duração planejada de 4 anos. O objetivo era simples: passar por Júpiter, depois Saturno e encerrar a missão. Mas depois das descobertas iniciais, a NASA decidiu continuar a exploração. O resultado? Hoje, quase 50 anos depois, as duas sondas ainda enviam dados científicos. Isso faz delas as missões espaciais mais longas da história da humanidade. E mais impressionante ainda, elas continuam operando com computadores milhares de vezes mais fracos que um smartphone moderno. As grandes descobertas das Voyager. Durante suas viagens, as Voyager transformaram completamente o que sabíamos sobre os planetas gigantes. Entre as descobertas mais importantes, Júpiter. Elas revelaram erupções vulcânicas gigantes em Io, a lua mais vulcânica do Sistema Solar. Tempestades colossais na atmosfera de Júpiter, novas luas desconhecidas. Foi a primeira vez que vimos atividade geológica fora da Terra. Saturno. Elas também descobriram detalhes incríveis sobre os anéis complexos do planeta, novas luas e a atmosfera turbulenta de Saturno. Mas a Voyager 2 continuou além. Em Urano e Netuno, a Voyager 2 se tornou a única nave da história a visitar Urano e Netuno. Ela revelou o eixo extremamente inclinado de Urano, ventos supersônicos em Netuno e a lua Triton com geysers congelados. Até hoje, essas ainda são as melhores imagens que temos desses planetas. O momento do pálido ponto azul.
Em 1990, quando a missão científica já estava praticamente concluída, o cientista Carl Sagan teve uma ideia: pedir para a Voyager 1 olhar para trás, em direção à Terra. A nave estava a cerca de 6 bilhões de quilômetros de distância. O resultado foi uma das imagens mais famosas da história da ciência. A Terra apareceu como um pequeno pixel azul pálido suspenso num beiço de luz solar. Foi daí que nasceu o conceito do pálido ponto azul. Carl Sagan descreveu essa imagem como uma reflexão poderosa. Toda a história humana, cada rei, cada guerra, cada civilização aconteceu naquele pequeno ponto. As tecnologias das Voyager. Apesar de simples para os padrões atuais, as Voyager tinham tecnologias extremamente avançadas para os anos 70. Entre elas, assistência gravitacional. Elas usaram a gravidade dos planetas como uma espécie de estilingue cósmico. Isso permitiu que ganhassem velocidade sem gastar combustível. Foi graças a isso que conseguiram visitar vários planetas. Geradores nucleares. Como estavam muito longe do Sol, painéis solares não funcionariam. Então, elas usam geradores termoelétricos de radioisótopos, RTGs. Basicamente, calor produzido pela decomposição do plutônio 238 é convertido em eletricidade. Essa tecnologia é o motivo de elas ainda estarem funcionando hoje. Sistema de comunicação profundo. Elas se comunicam com a Terra usando a Deep Space Network, uma rede global de antenas gigantes. Sem essa infraestrutura, seria impossível receber os sinais das Voyager. O disco de ouro, a mensagem da humanidade. Talvez a parte mais fascinante da missão Voyager seja algo que não tem nada a ver com ciência. Cada sonda carrega um objeto chamado Golden Record, o disco de ouro. Ele foi criado como uma cápsula do tempo, da humanidade, caso alguma civilização extraterrestre encontre a sonda. Dentro do disco existem sons da Terra: vento, chuva, ondas do mar, canto de pássaros, música da humanidade, incluindo obras de Bach, Beethoven, Mozart, Chuck Berry, uma tentativa de representar a diversidade cultural da Terra. Saudações em 55 idiomas, incluindo português, inglês, japonês, árabe e até línguas antigas. Imagens da humanidade. O disco contém 115 imagens codificadas mostrando anatomia humana, cidades, animais, ciência, natureza e vida cotidiana. Também é uma mensagem gravada pelo então presidente americano Jimmy Carter. Curiosidades impressionantes. Algumas coisas sobre as Voyager parecem ficção científica. Por exemplo, a Voyager 1 é o objeto humano mais distante da Terra. Ela viaja a cerca de 61 mil quilômetros por hora. O sinal de rádio leva mais de 22 horas para chegar até nós, ou seja, quando a NASA envia um comando, leva quase um dia inteiro para saber se deu certo. Onde as sondas estão hoje? Hoje, as duas sondas já levaram a heliosfera, a região dominada pelo vento solar. Elas entraram no chamado espaço interestelar. Distâncias aproximadas, Voyager 1, mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra. Voyager 2, mais de 20 bilhões de quilômetros. Mesmo assim, elas ainda enviam dados sobre partículas cósmicas, campos magnéticos e o ambiente do espaço entre as estrelas. Quanto tempo ainda vão durar? Infelizmente, as Voyager estão lentamente perdendo energia. Cada ano, a NASA precisa desligar instrumentos científicos para economizar eletricidade. A estimativa é que elas continuem transmitindo dados até aproximadamente 2030. Depois disso, elas continuarão viajando silenciosamente pelo espaço, talvez por milhões ou até bilhões de anos. O destino final das Voyager. Mesmo sem energia, elas continuarão vagando pela galáxia. Alguns cálculos mostram que em cerca de 40 mil anos, a Voyager 1 passará relativamente próxima de outra estrela, chamada Gliese 445. Mas a chance de alguém encontrar essas sondas é extremamente pequena. Ainda assim, a mensagem da humanidade estará lá, esperando. As Voyager não são sondas espaciais, elas são mensageiras da humanidade. Pequenas máquinas metálicas carregando nossa ciência, nossa música, nossas vozes e uma tentativa de dizer ao universo: nós estivemos aqui. Talvez ninguém nunca encontre essas mensagens. Ou talvez, um dia, em algum canto distante da galáxia, alguém coloque aquele disco para tocar
e descubra que em um pequeno planeta azul existiu uma civilização curiosa o bastante para tentar conversar com as estrelas.